Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pod da Prof? O tema de hoje é Estado absolutista e mercantilismo. Vamos lá? Muito bem. Esse tema, a formação do Estado absolutista, ele nos remete a uma ideia de ir em direção à centralização de um poder, tendo em vista que nós estamos saindo da Idade Média, onde a característica básica é o poder descentralizado. Nós já estudamos, vimos que uma série de fatores irão fazer com que passe a ter o entendimento de que é preciso o rei voltar a ter o poder concentrado em suas mãos. Então, quando se fala em Estado absolutista, nós temos que o Estado é representado pelo rei e esse rei tem um poder absoluto. Tá? Então, vamos relembrar algumas causas que irão, então, nos conduzir à formação desse Estado absolutista. Muito bem, temos primeiro o enfraquecimento da nobreza com as cruzadas e com as guerras. Esses movimentos terão como consequência muitas mortes, endividamento dos senhores feudais, a baixa proteção dos seus feudos, não vão conseguir controlar as revoltas dos camponeses. De outra parte, nós temos o fortalecimento da burguesia, que vai ser forte opositora da descentralização do poder, tendo em vista que nós tínhamos dentro de um mesmo feudo, por vezes, a cobrança de vários impostos. Então, se um comerciante precisava, para se dirigir até uma outra região, passar por vários feudos, então ele pagava vários impostos. Então, isso deixava o seu comércio, a sua produtividade muito encarecida. Então, a burguesia apoia o fortalecimento do rei, porque ela vê os seus interesses sendo atendidos, então, quando ele vier a ter o poder em suas mãos. A burguesia vai, então, apoiar este rei com poder centralizado, a fim de que ele venha a regular as novas relações sociais que estão surgindo aí nesse período da Idade Moderna. Então, nós temos sempre que rei mais burguesia, fortemente, é que vão conduzir a formação dessas monarquias nacionais. Os senhores feudais, eles vão ser convencidos de que sim, eles vão precisar perder o poder que eles tinham em todo o seu feudo. Poder de regular a justiça, de cobrar os impostos que achavam pertinentes, responsabilidade pela segurança dos seus feudos, tá? Seus cargos, seus títulos de nobreza. Então, esses senhores feudais, eles são um pouco temerosos quando se fala na perda de poder. Então, eles vão verificar que eles têm muito mais a ganhar com a centralização do poder nas mãos do rei do que ficando do jeito que está, porque eles já não estão dando conta daquela situação. Então, em troca da manutenção de suas pensões, dos seus títulos de nobreza e de não pagar impostos, eles vão apoiar, então, ao fim e ao cabo, a centralização do poder. Os pobres, né, os servos, os camponeses, de certa forma, também vão ver uma perspectiva positiva nessa centralização. Imaginavam que poderia vir o rei a diminuir a carga de impostos sobre eles ou tentar frear os maus tratos que os senhores feudais tinham para com seus servos, né? Então, são as expectativas desses vários grupos que formam essa sociedade quanto à centralização do poder. Características gerais, então, nós podemos dizer que é um rei com poder central. Este rei ele vai precisar, então, criar um corpo burocrático, burocracia, agentes, né, pessoas, funcionários que vão dar conta desse reino que está se formando. É um reino que vai ter um rei como grande comandante, como grande governante, mas ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, ele vai precisar criar um chamado corpo burocrático. Os seus agentes que serão contratados, então, para ajudá-lo a fazer com que essa máquina pública que está sendo criada efetivamente consiga andar. O rei vai ser responsável agora por proteger as suas fronteiras. E isso vai se dar por meio da criação de um exército nacional. Então, perceba aqui que o rei ele vai receber o poder total, vai ser confiado a ele esse poder absoluto, porém, ele vai ter junto disso uma série de responsabilidades. Então, criação de um corpo burocrático, criação de um exército nacional. Então, esse exército vai ser responsável por proteger todas as fronteiras. Então, não é mais competência do senhor
do grande proprietário de terra cuidar da sua proteção da sua propriedade. Não, agora nós temos um exército nacional que vai ser formado, tá? Tanto os funcionários quanto esse exército, nós precisamos pensar. Ninguém faz nada de graça, não é? Então, nós precisamos coletar impostos, porque serão por meio desses impostos coletados é que nós vamos ter recursos para pagar o nosso exército profissional, vamos ter para pagar os nossos funcionários. E nesse aspecto dos impostos, uma mudança ocorrerá agora. O rei vai determinar quais serão os impostos que serão pagos dentro dos limites territoriais sobre os quais ele tem, então, domínio. Vai organizar, portanto, um sistema tributário e também um sistema jurídico, porque não é só determinar quais serão os tributos dentro do reino, mas também quais serão as regras do jogo, quais serão as leis. Então, esse sistema jurídico comum a todo o território, tá? Sempre pensando que o rei tem o poder absoluto, então ele não se submete tradicionalmente às regras que são para serem cumpridas pelos seus súditos. Tá? Vai controlar a economia, marca fundamental da formação dos estados nacionais. Quando se fala em estado absolutista, então nós temos sim o controle da economia pelo estado. Quem é o estado mesmo? O rei, né? O estado sou eu, já dizia há muito tempo um rei francês. Muito bem, se eu, rei, vou controlar a minha economia, se eu tenho essa gama de poderes, eu tenho um reino agora formado, o que eu vou fazer para desenvolvê-lo, para tornar este reino rico? Tá? Nessa época, o que diz que uma nação é rica é a quantidade de ouro e prata que ela tem. Então, ao fim e ao cabo, eu, rei, vou precisar fazer alguma coisa para que o meu reino, então, se torne pujante e que tenha uma grande quantidade de metais acumulado. Para tanto, nós vamos adotar a prática econômica chamada mercantilismo, né? Caracterizada pela intervenção do Estado na economia. Então, sim, o rei intervém na economia, tá? Balança comercial favorável, comprar menos e vender mais, porque quando eu vendo, sai de dentro do meu reino produtos e entra o metal que eu tanto preciso. Protecionismo alfandegário, fazer com que os súditos comprem os produtos que são produzidos ali mesmo dentro do reino, para estimular a fabricação e o desenvolvimento interno. Para isso, se tem um produto que é fabricado por um outro reino, eu vou colocar uma taxa nesse produto. Lembra sempre do produto importado, né? Nós compramos produtos importados, sempre nós temos pagar uma taxa, pagar tributo. Justamente esses impostos de importação, eles servem para isso, para fazer com que nós, os nacionais, compremos, né? Para que a gente veja vantagens em adquirir um produto nacional e não estrangeiro. O objetivo dessa medida é justamente o desenvolvimento da economia interna, tá? Outra característica, então, metalismo, também chamado de bulionismo, é a busca por metais preciosos, ouro e prata. E, por fim, nós temos uma característica marcante, que é a prática do colonialismo. Lembrando que, a partir de 1500, nós temos a descoberta do Brasil. O Brasil vai ser uma colônia de Portugal. Então, essa colônia Brasil vai produzir, ou nós vamos ter a extração de tudo que pode ser transformado em lucro para a nossa metrópole, que é Portugal. Então, o colonialismo também surge nesse sentido, de fortalecimento das nações europeias, e aqui no que toca para nós, né? Portugal, nossa metrópole, nós, Brasil, pedacinho do Brasil, né? Colônia. Então, esse pedacinho do Brasil, o que eu posso tirar é o Portugal? O que eu posso tirar daqui para que o meu reino, Portugal, seja forte economicamente, tenha uma grande lucratividade? E nesse período da formação dos Estados Nacionais, ainda nós temos uma sociedade marcadamente estamental, tá? Dificilmente nós temos aqui mobilidade social. A Igreja Católica, nesse período, ainda é muito forte, governa, entre aspas, praticamente com os reis, né? Então, ela tem um poder temporal muito forte. O Papa é um indivíduo que tem uma grande influência política aqui, tá? Bom, essas monarquias vão se tornar absolutistas, com poder absoluto. E nós vamos perceber que ao longo do tempo, alguns teóricos, alguns pensadores vão surgir nesse período e vão tentar analisar esse fenômeno,
tecer considerações prós, contra, né? Então, nós destacamos aqui o Nicolau Maquiavel, vai ser um autor que vai tentar tecer os princípios gerais da política, do Estado. Temos uma obra traduzida para o português que se chama O Príncipe, né? Thomas Hobbes, obra Leviatã, né? Vai entender que a liberdade que as pessoas vão ceder para o monarca, porque essas pessoas, os súditos, eles não vão ter mais a sua liberdade plena, eles vão ceder um pouquinho da sua liberdade para esse monarca, para que ele consiga, então, zelar pela ordem e segurança dos membros da sociedade, né? Jean Bodin, caráter divino do poder dos reis, então ele se debruça em cima desse aspecto. A igreja deveria subordinar-se ao Estado, então uma ideia que ele traz, né? A igreja subordinar-se ao Estado, e o rei só deveria prestar contas da sua administração a Deus, né? Então é um aspecto importante aqui. Outro clássico desse período é Jean-Jacques Rousseau, que ele vai criar a teoria do poder divino dos reis à medida que ele entende que o rei representa Deus na Terra. Então, ele tem um poder divino aqui, ele representa esse Deus. E se ele representa o Deus, ele não pode ser questionado. Alguém, né, ousa questionar Deus, né? Então, não. Então, ele tece essa consideração importante. Por fim, nós destacamos aqui alguns elementos que vão contribuir para a formação das monarquias nacionais da França, Portugal, Espanha e Inglaterra. Na França, contribuiu para a formação desse estado a dinastia dos Capetos, Guerra dos 100 anos, de 30 anos. Então, as guerras, elas trazem a ideia de que nós precisamos nos apaziguar internamente, porque momentaneamente nós temos um inimigo comum. Então, isso vai fazer com que essa população, aos poucos, ela precise se unir para lutar contra um agente externo. Então, essas guerras acabam influenciando nesse sentido. A figura aqui do reinado do Luís XIV também contribui muito para essa formação dessa monarquia nacional. Portugal e Espanha, casamentos reais, ou seja, casamentos articulados de famílias importantes. Hoje eu olho no mapa, eu consigo identificar um país chamado Portugal e um país Espanha. Nessa época que estamos falando, lá século XIV, né? Nos idos de 1300, Portugal já começa a se formar. Por causa de quê? Dessa união entre casas reais, né? Eu vou casar minha filha com o filho do senhor que domina o reino X. Então, essas alianças vão favorecer a formação de Portugal e Espanha. Guerras de reconquista é um fato que é comum tanto a Portugal quanto a Espanha, porque nos territórios de hoje, Portugal e Espanha, havia muitos mouros nessa época, chamados mouros, né? Nós tínhamos a população árabe muito grande nesse período. Então, essas guerras de reconquista significa reconquistar o território, né? Expulsar esses mouros deste território. Então, é um fato comum a ambos. E a dinastia de Avis em Portugal, tá? Na Inglaterra, nós vamos ter alguns elementos, como lá no século XII já, a criação de uma Carta Magna, que é um documento onde o rei deveria já consultar a nobreza sobre algumas ações, então a gente já vê aí alguma articulação. Guerra dos 100 anos, por quê? Porque a Guerra dos 100 anos foi uma guerra entre França e Inglaterra, por isso que a Guerra dos 100 anos está tanto para a França quanto para a Inglaterra como um elemento que contribui para a formação dessa monarquia nacional. Guerra de Duas Rosas, ato de supremacia lá no século XVI, né? Henrique VIII, esse rei foi muito importante para a formação dessa monarquia, consolidação, ele vai criar a igreja anglicana lá, rememorando vocês, e vai controlar até as terras da igreja católica. Então, essas terras vão passar a pertencer a esse reino, né? Reinado de Elizabeth I, então importantíssima, porque ela vai agir no sentido de fortalecer cada vez mais essa monarquia inglesa, vai adotar com afinco a política mercantilista, e o diferencial da Inglaterra para Portugal e Espanha é no seguinte sentido, de que toda a riqueza que o reino consegue por meio da adoção dessa prática mercantilista, ela vai utilizar no desenvolvimento interno do seu país. Então, não é pela sorte que a Inglaterra vai ser, por exemplo, a pioneira na Revolução Industrial, tá?
Por que isso ocorrerá lá? Porque nós vamos ter desde cedo reinados, reis e rainhas que vão se preocupar com esse desenvolvimento econômico interno. Né? Tratar de ser nações que forneçam, que vendam produtos, tá? Diferentemente de Portugal e Espanha, que utilizaram, por exemplo, os recursos auferidos aqui com o Brasil e com o resto da América Espanhola para pagamento de dívidas, para comércio, para embelezamento de cidades, construções de palácios. Então, Portugal não usou o dinheiro, a exploração que efetuou sobre o Brasil, para que isso revertesse na sua industrialização. Não, mas a Inglaterra sim, tá? Então, estes são os elementos que nós destacamos quando se fala de estados nacionais, de formação dessas monarquias nacionais. Tá bem, queridos? Espero que tenha ajudado. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.